A Bíblia traz histórias surpreendentes de milagres feitos em benefício do povo de Deus, em benefício também daqueles que Deus quer salvar. E a Bíblia diz que Deus deu seu filho unigênito para que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, Deus tem um interesse autêntico em salvar você e a me salvar, em nos salvar. E esses milagres têm esta função de revelar para as pessoas qual é a natureza de Deus, de revelar para as pessoas o poder de Deus e o seu interesse em salvar. Um dos milagres mais formidáveis que eu vejo na Bíblia é o milagre do relógio de Acais, no qual Deus dera para Ezequias, o rei Ezequias, uma prova do seu amor e poder pelo ser humano que a ele se submete, que diante dele se arrepende dos seus pecados e clama pelo seu poder transformador, curador, o seu poder miraculoso. Vamos à meditação de hoje? O relógio de Acais. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Segundo Reis 20, verso 11. Muitas pessoas que transitam pela rodovia Ayrton Senna em São Paulo não sabem que na saída para a rodovia Hélio Schmid há um monumento que funciona como os antigos relógios de sol usados há milênios. Trata-se de uma bela obra que, infelizmente, não tem qualquer sinalização. A falta de identificação do monumento é compreensível, uma vez que não mais usamos relógios de sol. Atualmente, marcamos o tempo de maneira muito mais sofisticada. No entanto, vale ressaltar que, embora os suíços sejam famosos pela produção de relógios de precisão, os egípcios e babilônios também desenvolveram formas interessantes de demarcar o tempo utilizando o sol como instrumento. Para saber as horas, eles faziam um disco em torno do gnomon, que funcionava como uma espécie de ponteiro em forma de ângulo ou estaca. Em seguida, eles demarcavam o disco com graus matemáticos. Dessa forma, à medida que o sol avançava, a sombra do gnomon ia se projetando sobre os 12 graus marcados no disco, os quais indicavam as horas do dia. Como o trajeto do Sol varia de acordo com a região e a época do ano, um relógio desse tipo precisava ser adaptado ao local onde estava instalado para fornecer uma indicação mais correta. O rei Acais possuía um relógio desses, provavelmente importado da Babilônia. Não sabemos ao certo a forma de seu relógio, que poderia ser semelhante a uma escada, uma espécie de escada, pois tinha degraus, ou talvez como um poste cheio de riscos sobre os quais se projetava a sombra solar. A fim de demonstrar que o rei Ezequias seria curado de uma grave doença, o profeta Isaías predisse que a sombra do relógio de Acais retornaria 10 graus. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse foi, sem dúvida, um dos mais fantásticos milagres de Deus, que exigiria uma leve mudança na posição dos polos magnéticos da Terra para alterar a sombra em 10 graus. Isso, é claro, é algo impossível do ponto de vista físico. O fato é que não sabemos como o Senhor operou tal milagre, mas ele é uma evidência de que o Senhor é o Deus das coisas impossíveis. Ele agiu no passado e continuará agindo no presente. Não importa se vai alterar as leis físicas, as leis matemáticas, a percepção do ser humano. O que importa é que Deus tem poder para realizar milagres. E ele realizará esses milagres desde que seja para a glorificação do seu nome, quando após 4 dias de morto, o Senhor ressuscitou Lázaro. E Jesus disse, essa morte é para a glória de Deus. E assim, qualquer milagre realizado por ele, quer no passado, quer hoje, além de ser para a glória de Deus, também é para a sua salvação e para a minha salvação. Um grande abraço para você.